bastante. E essa parceria, assim, para a gente é uma coisa muito prazerosa, estar com vocês aí, ajudando a fomentar negócios e que vocês possam levar também o nosso açúcar para todas as mesas da cidade, através de uma forma muito maravilhosa, que são os doces e os bolos. Eu fico encantada quando eu olho, de vez em quando eu olho a página e dá vontade de comprar tudo. Então, mas eu vou chegar lá. Cada dia eu vou fazer, cada semana, uma encomendazinha para a gente ir provando todas essas coisas boas. Obrigada, pessoal. Zara, é com você. Comigo? Então, agora a gente está com o senhor Luiz, a pessoa que mais entende de preço aqui do Sebrae, para estar ajudando nisso. Eu já deixo aqui um recadinho, viu, que a gente queria mais de um encontro, que esse fosse só o primeiro de muitos. Fica aí só essa dica aí para o Sebrae. E aí, Luiz, está com você. Esse momento, quem quiser fazer perguntas, Lula é uma pessoa super aberta, super tranquila, explorem ele o máximo que puder. O nosso combinado é 1 hora de trabalho, 40 minutos a 1 hora com o Luiz aí, e a gente encerraria aí entre 3 e 10, e a gente tem nossa live aí às 16 horas com Ana Corina, que está super ansiosa, mandando muita mensagem, que quer todo mundo lá. Então, é isso. Hoje o dia está bem movimentado. Já recebi, viu, recados aqui, que os próximos encontros, eles aconteçam na segunda ou na terça, porque na sexta é um dos piores dias para vocês, a gente já vai rever isso também, mas estamos aí, o nosso grupo também está aberto agora para conversar, nosso grupo do WhatsApp, então a gente está mais próximo que nunca. É com você, Lula. Boa tarde, né? Eu gostaria de iniciar agradecendo a oportunidade, né? O Sebrae é importante estar levando informação para que eles possam estar melhorando cada vez mais o seu empreendimento. Então, eu agradeço essa oportunidade, né? E parabenizo, né, as jovens boleiras, né, que estão aí buscando informação, né? Esse é um comportamento do empreendedor de sucesso, né? A busca contínua de melhorias, né, de oportunidades de melhorias, é algo que faz com que eu permaneça no mercado. Isso é importante e por isso eu parabenizo vocês. O nosso papo de hoje vai ser sobre preço de venda, né? E não poderia ser diferente porque, mais do que nunca, né, eu preciso ter resultados positivos para que eu possa renovar meu empreendimento, para que eu possa atravessar momentos ruins, né? E aí o preço de venda ele vai propiciar uma informação estratégica de até que ponto, né, eu posso aí conhecer essa estrutura do preço de venda, qual é a forma que calcula, né? Quais são os padrões de mercado que eu preciso estar olhando, né, para que eu não faça meu preço simplesmente igualando com aquele empreendedor que desavisadamente pratica um preço maravilhoso e depois não consegue pagar as contas, né? Então é importante eu conhecer esse meu preço, né? E para fazer isso, né, nada mais é necessário que mergulhar dentro do próprio negócio, né? E aí, ó, como a gente tem esse tempo aí de 1 hora, né, para a gente possa dar um bate-bola, trocar figurinhas, né? Eu vou começar com provocações, né? E deixa eu mostrar para vocês aqui a estrutura do preço de venda, né? Eu acho que vocês já escutaram a expressão do tipo, tá vendo? Tá tendo 500% de lucro nesse negócio, né? Já escutaram algo parecido? 200% de lucro, né? Já escutaram isso? E aí eu vou estar mostrando aqui na estrutura do preço de venda, né? Deixa eu buscar aqui uma apresentação. Eu não ativei, né? Deixa eu botar agora aqui a guia do Chrome e eu não consigo compartilhar aqui.
Lula, coloca em apresentar agora. Aí a tela inteira. Ah, tu quer a guia, é? É um vídeo? Ah, puxei aqui. Não, é uma apresentação de PowerPoint, só que eu vou apresentar parte dela, né? Então, bota a tela inteira. Você aperta em apresentar agora, a tela inteira, e você compartilha. Chegou aí? Tá chegando, tá chegando. Chegou, chegou. Pronto. Essa é a estrutura do preço de venda, né? E como eu falei para vocês, ó, na hora que você tem essa visão que tem um lucro de 200%, né? Na realidade, isso faz com que você possa dar um desconto maravilhoso, né? Fazendo a liquidação do negócio. Então, é importante conhecer a estrutura do preço de venda. E aí vocês têm essa estrutura, né? Porque o 100% é o preço de venda, porque é ele que paga tudo. Então, se é ele que paga tudo, ele é o todo. Os demais componentes, e o lucro faz parte disso, né? Serão parte dessa estrutura. Portanto, jamais alguém poderá ter mais de 100% de lucro num determinado negócio, num determinado produto. Então, é importante que eu tenha em mente que o meu preço de venda, né, ele é composto do custo da mercadoria, e aí anotem aí, isso é essência de negócio, para que eu possa visualizar se meu preço de venda está adequado, eu preciso ter conhecimento pleno, né, do que eu invisto para ter o produto para poder entregar para o cliente. Se eu não tiver isso calculado na ponta do lápis, eu posso estar com um preço maravilhoso ou um preço ruim demais. Então, é importante que vocês atentem para isso. O custo da mercadoria, do produto ou serviço, né, ele é a essência do negócio. Se eu fizer isso mal, eu não vou vender bem. Então, eu preciso estar muito atento a isso. Um outro componente, né, e aí, quem não tem empresa formalizada, essa despesa variável fica muitas vezes numa comissão, né? Mas a despesa variável ela está diretamente ligada à venda, né? E aí, na hora que eu sou uma empresa, optando pelo Simples Nacional, eu vou pagar um imposto sobre o faturamento, e aí ele vai compor aí, né? Despesas variáveis normalmente são os impostos e comissões sobre este faturamento, né? E eu tenho ainda as despesas fixas, que são as despesas da estrutura do negócio, né? E aí eu tenho despesas que acontecem uma vez por mês, eu tenho despesas que acontecem em alguns meses do ano. Na hora que eu tenho um negócio, né, eu preciso entender que todas as despesas que são inerentes a esse negócio devem ser cobertas por ele, né? Então, as despesas fixas, né, você tem aí cartão de visita, hospedagem em site, Instagram, né, internet, condução, compras, o seu salário enquanto proprietário e gestor dessa empresa. E isso tem que estar fazendo parte deste preço de venda. Inclusive aquelas despesas que, embora elas não estejam sendo pagas naquele momento, ou elas já foram pagas e vão ter que ser renovadas, ou serão pagas futuramente, né? E aí você tem a questão de máquinas, equipamentos, móveis e utensílios que você utiliza no dia a dia do negócio, que não duram para sempre. E aí eu preciso reconhecer dentro da despesa fixa o desgaste dessa estrutura para que eu possa renová-la com tranquilidade. E aí, no caso, a depreciação dessas máquinas, equipamentos, móveis e utensílios. Assim como, na hora que eu tenho licenças para renovar, que eu tenho férias e 13º de funcionários para pagar, né, eu preciso estar atento, porque essas despesas elas irão acontecer, e se eu não considerar elas dentro do meu preço no dia a dia, na hora que eu tenho que fazer o pagamento dessas despesas, eu termino ficando sem capital para operar. Então, essa estrutura tem que ser conhecida, tem que estar na cabeça de vocês, para que vocês possam realmente, ao formar o preço de vocês, ter
todas as necessidades do negócio consideradas, né, atendidas, e a expectativa de vocês. E aí eu preciso ter alguns nortes, né, para poder formar esse preço, né? O primeiro deles, né, está lá, ó, preço de venda mínimo igual a custo de despesa. Então, aquele negócio, vou fazer a preço de custo. Tem muitos empreendedores que compram por 10 e vendem por 10, ou entregam por 10, e acha que está vendendo a preço de custo. E, na realidade, em cima desses R$10 que ele pagou, ele terá impostos, né, que ele vai ter que pagar, teve despesas para manter esses produtos dentro do seu negócio, né? E aí, na realidade, ele vendeu com prejuízo. Vender a preço de custo é vender com lucro zero, margem de lucro zero, né? Então, eu pago todas as despesas e o custo para produzir o produto, e aí não cobro mais nada, né, além das despesas dele. Também, ó, eu preciso estar atento, né, para que eu possa definir estratégias competitivas para enfrentar a concorrência. Então, meu produto vai ser, meu preço vai ser essa margem, né, que eu vou ter que estar observando no mercado, né, para que eu possa defender. Agora, é imprescindível, e aí um alerta, né, normalmente, muitos empreendedores, eles não têm o conhecimento de quem é verdadeiramente o concorrente dele. E aí, muitas vezes, quer competir com estruturas que nem merecem a sua atenção, ou com estruturas que ele não tem como competir. Isso cria uma angústia. Então, é importante saber quem efetivamente é o meu concorrente, definir isso, enxergar isso direito, para que realmente as minhas estratégias para competir sejam adequadas, né, para competir com aquele concorrente, não com alguém que não consiga competir. Os outros dois itens, né, ele diz respeito, né, ao conhecimento que você tem do seu cliente. Então, na hora que eu não conheço meu cliente, eu vou levar ouro onde a pessoa não quer comprar ouro, ou não pode comprar ouro, né? Na hora que eu conheço bem meu cliente, sei a capacidade de consumo dele, qual é o estilo dele, eu vou oferecer para ele um mix de produto adequado à sua capacidade de consumo, né? E aí eu vou estar atingindo esse público-alvo que eu estou definindo, né? Muitas vezes, essa identificação do público-alvo me permite atuar com a margem de lucro um pouco maior, ou, dependendo do público, ela vai ter que ser um pouco menor. Mas eu preciso definir bem para levar o produto que o cliente quer. E, por último, ó, que vocês não devem perder de vista, o preço de venda, né, ele precisa promover a recuperação do capital que foi investido. E aí, ó, quando a gente olha lá na estrutura do preço de venda e vê lá a margem de lucro, né, a margem de lucro, né, é o componente do preço de venda que promove a recuperação do capital. Ora, se isso é um fato, o primeiro item lá da política de preço de venda, ele não pode ser eterno. Ele tem que ser em momentos específicos. Não dá para vender sempre sem lucro. Eu preciso gerar resultado positivo. É este resultado que me permite recuperar o capital investido, que gera capacidade de pagamento para a empresa. Então, eu não posso abandonar essa obtenção de lucro, né, sob pena de impedir que o negócio tenha crescimento, expanda, possa alçar novos voos, né? Então, eu tenho que ter em mente sempre isso, tá? Conhecendo a estrutura do preço de venda, né, a gente volta um pouco lá e diz, ó, se eu fosse calcular o preço de venda há algum tempo atrás, nós teríamos esta fórmula. Passou a tela aí? Passou, sim. Pois bem. Então, a fórmula de cálculo do preço de venda. Esta fórmula é uma fórmula aplicada há alguns anos atrás, e o preço achado, né, calculando essa fórmula,
ele era praticado e vendia, de todo jeito. Né? Hoje, não é bem assim. Né? Eu preciso conhecer o preço que me garanta essa margem de lucro mínima aí, né? Que é o preço de venda igual ao custo unitário para ter o produto, né? Dividido pelo fator de formação de preço de venda, que é o markup, né? Que é esse 100%, que é o todo que eu quero encontrar, menos o somatório dos percentuais de despesas variáveis, mais o percentual de despesas fixas, mais o percentual de margem de lucro que eu quero ter nesse negócio. E aí, calculando o preço de venda, eu ia e vendia. Mesmo que ficasse caro demais, que não se tinha essa noção, né? Eu vendia. Hoje, grande parte dos preços, né, de serviços, de produtos, eles são determinados pelo mercado. De forma que, se eu ficar fora da faixa em valor muito acima, eu terei dificuldade em vender meus produtos, em fechar negócio. Né? Então, eu preciso estar atento que, ao calcular o meu preço de venda, eu preciso olhar para este mercado para visualizar qual é o preço que está sendo praticado. E aí, essa nova forma de olhar a estabilidade do mercado, né, fez com que um outro conceito passasse a ser largamente utilizado. Né? Mas antes de a gente passar para esse conceito, para esse novo conceito, bora fazer um exercício utilizando esta fórmula do preço de venda. Né? E aí nós temos aqui, ó, uma minha empresa exemplo, né? Ela tem... Passou, aí agora. Minha empresa exemplo aí, ó. Passou. Ela produz um produto a R$10, que é o preço de custo desse produto. Então, para eu poder produzir ele, eu vou investir R$10. Né? E aí, com um pequeno negócio, ela paga 4,5% de impostos do Simples Nacional, mais 10,5% de comissão. São as despesas variáveis. E as despesas fixas desse meu negócio, eles correspondem a 25% do faturamento. E para que eu tenha a recuperação do meu capital no tempo considerado ideal, eu preciso de uma margem de lucro líquido de 10% desse faturamento. E aí, pegando esses indicadores, né, substituindo na fórmula, né, eu tenho lá, ó, preço de venda é igual ao custo do produto, R$10, dividido pelos R$100, ou melhor, 100%, né, que é o todo que eu quero encontrar, menos o somatório dos percentuais de despesas variáveis, 15%, mais o percentual de despesa fixa, 25%, que vai dar 40%, mais o percentual de margem de lucro, que é 10%, e vai somar um total de 50%. Então, 100% menos 50%, eu fico com 50%, que em números absolutos corresponde a 0,5. Se eu pegar o meu custo do produto, que é o R$10, e dividir por 50% por 0,5, eu vou achar aí o preço de R$20, que é o preço que me garante uma margem de lucro mínima de R$10. Certo? Então, aplicada a fórmula, eu vou pegar esse preço para ficar no mercado? Não. Né? Como eu falei antes, né? Eu preciso olhar para o mercado. E aí, se eu chegar no mercado e encontrar, ó, o meu concorrente, aquele que está oferecendo o preço mais barato, está oferecendo a R$30. Isso é uma coisa
maravilhosa, né? É um mercado que todo mundo gostaria de estar. Eu posso pegar meu preço, botar lá para R$ 29,90, eu vou ficar mais lucrativo e continuar competitivo. Vou continuar com um preço melhor que a concorrência. É isso? Este cenário não é tão comum, né? Normalmente eu encontro um cenário contrário. Quando eu olho lá para o mercado, eu encontro que o meu concorrente, aquele que está oferecendo o preço mais caro, está oferecendo a R$18. Veja que tem o de 15, tem o de 16, tem o de 17 e o mais caro está 18. Qual é o exercício que eu preciso fazer para que eu possa tornar meu preço competitivo? Lógico que você tem os argumentos de qualidade, né? Mas eu preciso entender que o consumidor, né, se ele tem o preço reconhecido dentro do mercado, ele vai ter uma aceitação bem mais fácil do meu produto. E aí o exercício que eu preciso fazer, inicialmente, é na essência de negócio, que é meus produtos. Será que eu não estou comprando ferro a ferreiro? Será que eu estou comprando bem? Né? Será que existe algum volume de compra que me dá preços diferenciados? Existem outros fornecedores desses produtos? Então, eu preciso estar fazendo este questionamento, né, para poder ver se eu estou comprando bem, né? Porque se eu comprar mal, fica difícil vender bem. Da mesma forma, em relação às despesas variáveis, né? Eu falei que é 4,5%, que é o percentual de imposto do Simples Nacional, né? E a gente sabe que o Simples Nacional, que é o regime tributário da micro e pequena empresa, ele é mais benéfico na maioria das vezes, mas não é em todas as vezes, não é em todas as situações. E eu preciso analisar se este percentual, realmente, se esse enquadramento tributário está sendo melhor, né, e traz o menor custo tributário para mim. Eu preciso avaliar isso. Também eu falei de 10,5% de comissão, né? Um negócio estranho, né? Mas será que é essa a prática do mercado? Existem práticas parecidas? Será que eu não estou querendo agradar muito, né, aos meus vendedores? Então, eu preciso estar fazendo essa análise em relação ao mercado, da prática que eu tenho na empresa. Depois, despesas fixas, né? Vocês sabem que dentro da despesa fixa tem o tal do prolabore, que é o salário do dono. E aí, como é tudo meu, os dois bolsos, né? Um é da empresa e o outro é o pessoal. Quando eu chego em casa e vou tomar um banho para jantar, junto tudo num bolso só, e aí complica as coisas, né? Eu crio uma armadilha, digo para vocês, é uma armadilha deliciosa, porque na hora que eu consigo atender de pronto toda a necessidade minha e da minha família, eu acho que não tem coisa que gere mais satisfação do que isso. Só que quando eu adoto essa prática, eu crio um saco sem fundo. E saco sem fundo não existe. É uma coisa fictícia. E muitas vezes eu começo a tirar recursos que eram da operação da empresa e faziam parte do capital de giro para continuar operando. E aí o negócio, quando fica ruim mesmo. Eu preciso estar atento, né, para dimensionar quanto é efetivamente esse capital de giro e acompanhar quanto eu estou tirando, melhor, o prolabore, né, e quanto efetivamente eu estou tirando, fazer esse acompanhamento. Porque muitos empreendedores dizem, não, eu tenho um prolabore de R$2.000. E aí, quando vai para a ponta do lápis, está tirando 3, tirando 4 às vezes. Então, é importante que, além de dimensionar qual é a minha necessidade, eu acompanhe quanto eu estou tirando efetivamente, para que eu realmente tire aquilo que eu previ. E na hora que eu dimensiono esse prolabore antes, né,
eu consigo, inclusive, projetar, ó, qual o faturamento que eu vou precisar para poder tirar esse valor, né? O negócio pode pagar isso nesse nível de operação. São informações estratégicas que eu, a partir do momento que eu começo a utilizar, eu começo a fazer o dia a dia do negócio melhor. Certo? Então, nós vimos lá a estrutura do preço de venda, vimos a fórmula, testamos a fórmula e vimos aí as práticas necessárias, né, quando o mercado não está favorável. Mas aí eu preciso agora ver, com esses preços que o mercado muitas vezes determina, o conceito de margem de contribuição, ele passou a ser utilizado de uma forma mais acentuada, né? Então, margem de contribuição, ó, a fórmula dela é essa aí, ó, é igual ao preço de venda que o mercado determina. Eu não consigo vender mais caro que isso, menos o custo variável, que é quanto eu gasto para ter o produto para poder vender, mais as despesas variáveis, que é quanto eu gasto por conta da venda, que são os impostos e as comissões. E aí vai sobrar um valor, né, que a gente classifica como margem de contribuição, que tem o objetivo, ó, de pagar as despesas fixas e formar o lucro do negócio, né? E aí é essa diferença, né, que eu tenho, que a minha operação de comprar, produzir, vender, comprar, produzir, vender, comprar, produzir, vender, vai deixar para pagar a estrutura. E aí eu vou estar consciente, né, de que volume, que quantidade de produtos eu preciso estar vendendo para poder ter toda a necessidade da empresa atendida e a minha expectativa também, né? Então, alguns negócios, né, ele tem produtos diversificados, né, e muitas vezes com margem de contribuição distinta, né? Eu tenho aquele produto que é um pouco mais caro, mas eu até gasto menos. Mas, às vezes, por eu conseguir gastar menos, né, e cobrar mais, ele deixa uma margem melhor. Então, quando eu tenho mais de um produto, eu posso fazer esse cálculo da margem de contribuição, ó, ponderada. Então, eu tenho um produto A, que nós calculamos o preço dele, né, R$20, a despesa variável, que corresponde a 15%, R$3, o custo variável, que é R$10, que foi o custo de produção dele, que corresponde a 50%. E aí fica uma margem de contribuição aí do produto A, ó, de R$7, que correspondem a 35% do preço de venda dele. Já o produto B é um produto com preço mais alto, né, R$50, paga a mesma despesa variável, né, do produto A, que é os 15%, né, que aí vai ser um pouquinho maior, por conta do valor do produto, do preço dele, R$7,50. O custo variável dele, e aí, ó, quanto eu pago para ter esse produto, para fazer esse produto, ele corresponde a R$12,50 apenas, e aí 25%, né? Ficando uma margem de contribuição de R$30, né, que corresponde a 60% do preço de venda do produto B. Observem que, embora o produto B tenha uma margem de contribuição mais confortável que o produto A, o produto A ele vende muito mais, né? O meu público-alvo normalmente pede esse produto, né, da linha do produto A. E eu tenho alguns que pedem o produto B. Mas vamos, só essa informação aqui, dessas margens de contribuição unitária. Se eu fosse fazer um incentivo à compra, eu ia desenvolver um incentivo para que o cliente comprasse que produto? O produto que traz a melhor margem, né? Veja o quanto é estratégico eu conhecer essa margem unitária de cada produto, né? Mas aí, ó, como eu tenho as duas linhas de produtos, né, e a linha do produto A corresponde com 80% do faturamento, eu vendo muito mais do produto A, o produto B apenas 20%, eu posso fazer uma ponderação, vou pegar a margem de contribuição unitária de cada produto
e multiplicar pela sua participação nas vendas. Então, 35% de 80% eu tenho 28%, e 60% de 20% eu tenho 12%. Somo os dois percentuais, terei uma margem de contribuição média ponderada de 40% do faturamento. Ou seja, 40% do faturamento da minha empresa fica para pagar a estrutura e formar o lucro do negócio. Né? Paga as despesas fixas e forma o lucro. E aí, simplesmente isso já me dá uma condição de dizer, ó, quanto é que eu tenho que vender para poder ter a minha necessidade atendida? Isso é bem prático, porque aí eu vou para uma outra ferramenta de gestão, né, que é o ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio é um outro conceito, né, que é quanto eu preciso faturar no mínimo para que eu tenha toda a necessidade da empresa atendida. E aí, no caso do ponto de equilíbrio, né, ele não gera lucro. Né? É o momento que a empresa iguala as suas vendas ao total de custos e despesas. Ou seja, ela não tem nem lucro nem prejuízo. Agora, é uma informação para a gestão estratégica do negócio. Eu preciso conhecê-lo quando começa o mês, e aí eu vou fazendo as negociações. Eu tenho, durante o mês, como avaliar em que pé andar as negociações, que eu preciso intensificar ações, mudar estratégias para que eu possa realmente atingir o objetivo. Né? E depois que aconteceu, que eu vou lá fazer a avaliação. Ó. Infelizmente, não deu para chegar ao ponto de equilíbrio. Ficamos no prejuízo. É possível isso? Claro. O mercado não tem afiliado, né? Ou eu atendo o mercado ou alguém vai atender. E aí é interessante que alguns empreendedores dizem, mas então para que eu vou calcular? Já passou mesmo? Na hora que eu faço essa avaliação, eu consigo rapidamente corrigir rumos, mudar estratégias, focar ações na melhoria da relação com o cliente e, assim, impedir que o próximo mês seja novamente negativo. Né? Então, é uma situação que eu preciso estar conhecendo antes, durante e após para que eu possa estar fazendo essas correções de rumo. Uma preocupação grande é, muitos empreendedores, não, eu estou tranquilo, minha empresa está no ponto de equilíbrio. Isso arrepia, né? Porque se você for traduzir uma situação do dia a dia para, ou melhor, o ponto de equilíbrio para uma situação do dia a dia, né, seria passear na beira do abismo. Isso pode ser confortável para quem quiser, mas realmente passear na beira do abismo não é confortável, não. Primeiro vento pode jogar você lá dentro. Então eu preciso ter um ponto de equilíbrio, ou calcular uma informação que me garanta realmente que eu tenha o lucro necessário para poder a empresa expandir suas operações, financiar seu giro, modernizar. Né? E esse cálculo é exatamente o cálculo do ponto de equilíbrio ajustado. A gente vai calcular, e aí, o ponto de equilíbrio normal, né? Aquele onde não tem nem lucro, nem prejuízo, é a beira do abismo. E aí você tem aí, ó, o ponto de equilíbrio é igual às despesas fixas dividido pelo percentual de margem de contribuição. Aí vocês lembram que lá no nosso exercício da minha empresa exemplo, né, as despesas fixas correspondiam a R$ 2.500, né, e a margem de contribuição que nós calculamos, ponderada, né, foi 40%. Então, na hora que eu pego R$ 2.500 de despesas fixas e divido pela margem de contribuição percentual, 40%, né, acho o faturamento de 6.250. Né? Este faturamento é aquele que não me dá nem lucro nem prejuízo, é impacto. Como eu conheço a participação de cada produto no faturamento, eu posso calcular um ponto de equilíbrio, ó, em quantidades. E aí
é só aplicar a participação, né? O produto A participa com 80%, então 80% de 6.250 e dividir pelo preço do produto A. E aí eu acharei 250 unidades, né? Que é a quantidade de produto A que eu terei que vender para poder não ter nem lucro nem prejuízo. E o produto B corresponde a 20% dos 6.250, só que o preço de venda dele é R$50. Quando eu divido, eu tenho aí 25 unidades do produto B, e complementando aí o faturamento para não ter nem lucro nem prejuízo. Como eu falei para vocês, que esta situação não é confortável e existe como eu ajustar para calcular um ponto de equilíbrio que me garanta uma lucratividade mínima, e aí eu tenho esse cálculo aqui, ó, ajustando aí o cálculo do ponto de equilíbrio, né, com a determinação de um lucro mínimo de 15% sobre as vendas. E aí eu faço o cálculo novamente agora, excluindo do percentual de baixa contribuição a lucratividade que eu quero. Então eu tenho lá os R$2.500 de despesas fixas dividido por 40% menos os 15% de lucro que a gente quer ter. Então eu vou ter R$2.500 dividido por 25% e vou achar o faturamento de R$10.000. Este faturamento garante a vocês um lucro mínimo que vocês determinaram aí de 15%. Aí recalcula as quantidades, né? Eu vou ter também o ponto de equilíbrio em quantidades, e aí com essas informações eu traço estratégias para abordagem de mercado e buscar ir até lá, né? Uma situação que a gente sempre pergunta, né? Quem de vocês, ou qual de vocês, né, faz apuração de resultado? Apura o lucro mês a mês lá do negócio de vocês. Né? Porque, ó, essa é a situação de apuração de resultado, né? Que é a demonstração do resultado do exercício, onde eu vou pegar as informações de venda, qual foi o faturamento daquele mês, vou calcular todos os custos desse faturamento, e aí todos os insumos que eu utilizar para confeccionar os meus produtos, eu estarei considerando aí esses custos. Também as despesas variáveis, que são os impostos e comissões, que eu pago por conta do faturamento, e aí vou achar a margem de contribuição que minha operação gera, né? No caso aí, 40% do total do faturamento. Vou excluir as despesas fixas dessa margem de contribuição e vou achar o lucro líquido, né, de 15% que eu havia dimensionado. E aí é interessante, gente, que normalmente quando a gente faz essa pergunta que eu fiz para vocês, né, quem é que calcula mês a mês o resultado que o negócio está gerando? A resposta normalmente é um silêncio. Né? Tem muitos negócios que estão sendo gerenciados exclusivamente pelo caixa. E é fato que o caixa ele é estratégico, né? Eu preciso controlá-lo para que eu não deixe de honrar compromissos, e até não perca dinheiro porque eu não consegui promover o equilíbrio do caixa. Mas eu não consigo visualizar no caixa o resultado gerado. No caixa eu só tenho lá entrada de dinheiro, saída de dinheiro e saldo de dinheiro. Eu tenho isso até de forma antecipada, né? Que é o que é estratégia que eu possa fazer negociações. Lula, o teu áudio está Tá cortando, né? Melhorou? Melhorou? Vem aí. Por favor. cortando um pouquinho. Acredito que agora melhorou. Pois bem.
Eu desliguei o ventilador aqui um pouquinho para a gente poder ficar mais no silêncio. Tá? Agora sim, agora sim. Pois é, esse silêncio que a gente recebe quanto resposta, né? Muitas vezes, mas por que não fazem a apuração do resultado de vocês? Aí nós temos desculpas como eu não tenho computador, é muito difícil fazer isso, a gente perde, olha o termo, perde muito tempo fazendo isso. E na realidade, é difícil. E vai ficar sendo até você começar a fazer. Na hora que você começar a fazer, e aí eu digo, ó, se eu tiver o caos e informatizar o caos, eu vou ter o caos informatizado. Às vezes, uma cadernetinha com tudo anotado me permite fazer uma apuração de resultado melhor do que um computador que não é alimentado. Né? É fato que o computador ele agiliza, deixa mais organizado, mas ele requer uma disciplina, assim como qualquer controle, né? De anotar tudo. Aqueles 50 centavos que dá para o pedinte, o lanche que dá para o filho que vai para a escola, a passagem de alguém que pediu, que estava em dificuldade, queria ir para uma entrevista de emprego e você deu. Se o dinheiro sai do negócio, sai do caixa, ele precisa ser registrado para que eu tenha informações que retratem a realidade de operação do meu negócio e atualizadas. Na hora que eu deixo de anotar, eu termino não tendo informação atualizada e aí, para tomar decisões em cima de um relatório que não retrata a realidade, é melhor não tomar. Tá? Uma outra coisa não adianta também só anotar, porque tem empreendedores que anotam tudo, até a quantidade de respiração do dia. Só que depois não faz nada com isso. Eu preciso pegar essas informações que eu anoto todas do negócio e apurar o resultado, transformá-las em informações estratégicas para que eu tenha tranquilidade no dia a dia do negócio, para que eu tome decisões com maior segurança. Não dá só para anotar. Eu preciso transformar essas informações que são anotadas nos controles em informações estratégicas. Esta seria a nossa provocação para vocês, mas eu queria, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês um quadro, e aí é um outro quadro. Vocês estão vendo aí esse quadro do Excel? Estão vendo, menina? Aqui, para mim, está aparecendo ainda o PowerPoint. PowerPoint, né? Deixa eu ver se eu consigo reduzir mais ele aqui, porque eu tentei botar no PowerPoint, só que eu não consegui. É a memória de cálculo, deixa eu ver, de uma mini pizza. Eu acredito que se o senhor colocar apresentar e a tela inteira, escolher a opção tela inteira, vai aparecer para a gente o Excel. Vamos ver, então. Apresentar. Aqui, né? Agora, apresentar. Para a apresentação, eu tenho que sair e apresentar a tela inteira. Ele vai pedir o que eu quero compartilhar. E aqui, agora. É isso? Chegou aí? Apresentar tela inteira. O senhor clicou? Não apareceu ainda aqui, não, para a gente. Não está só compartilhar. Cancelar. Apresentar agora. Apresentei. Apresentar agora a tela inteira. Tela inteira. Pronto. Aí está dizendo cancelar, compartilhar toda a tela inteira. Aí o senhor tem que clicar na tela, que aparece uma mini telinha, né? Aí clica nela e depois bota em compartilhar. Compartilhar. E aí eu vou buscar lá, né? Qual é a tela que eu quero compartilhar? E a gente está vendo toda a tela do computador do senhor. Pronto, a gente está vendo o Excel. Isso. Estão vendo aí mini pizza calabresa? Estamos vendo.
uma memória de cálculo para calcular o custo de produção de uma mini pizza, e aí no bolo, né, e outros produtos que vocês produzam, né, é a receita do bolo. Né? Então, vocês vão relacionar, ó, todos os ingredientes utilizados, né? Vocês vão estar relacionando. Depois, botando a unidade, como ele se apresenta, é quilo, é litro, é unidade, é metro, né? Como é que ele se apresenta, né? Depois, o preço dessa unidade, por quanto eu compro cada quilo, por quanto eu compro cada litro, por quanto eu compro cada unidade. E depois eu vou botar aqui, ó, a quantidade utilizada nessa mexida ou para fazer esse produto especificamente. Na hora que eu multiplico o preço de venda vezes a quantidade utilizada, eu vou achar o valor que vai compor o custo do meu produto daquele ingrediente que eu tenho. E ao final, né? E aí é importante que nessa relação de ingredientes eu não deixe de considerar nada. É bem interessante que muitas vezes não é só um pedacinho de fita adesiva, é uma gotinha desse ingrediente, desse corante. Na realidade, não pode deixar nada de fora. Eu preciso, tanto é que vocês estão aqui, ó, se vocês observarem, né, tanto o preço de venda quanto a quantidade utilizada, ele tem 4 casas decimais. Né? Porque eu trabalho com 4 casas decimais, deixo para arredondar lá no preço de venda, mas custo eu vou para a ponta do lápis mesmo e ter a certeza de quanto eu vou investir para ter o produto para entregar para o cliente. Né? Lembra que eu falei que é essência de negócio? Então, essa memória de cálculo, né, eu preciso ter para todos os produtos do meu negócio, todos. Não dá para fazer um e fazer o outro, não. Tem que fazer de todos, porque eu vou ter exatamente o custo do meu produto. É interessante que muitas vezes, né, alguns produtos têm ingredientes com preços muito voláteis, né? Eu preciso, toda vez que for fazer uma negociação, procurar ver o preço do dia e calcular no preço do dia, para que eu não venha a ter problemas por conta disso. Né? E aí você, com a planilha do Excel, você pode fazer uma formulação que alterou os preços de produtos, automaticamente a fórmula já calcula com o novo preço que você botou. É bem simples assim. Né? E aí, ó, lembra lá quando a gente falou que isso aqui é a essência do negócio, né? Que começa aí. Meu preço de venda, eu preciso começar do custo que eu estou tendo para poder ter o produto para oferecer para o cliente. Na hora que eu tenho esta consciência, eu terei a tranquilidade de saber que meu preço ele é o adequado. E dá para pagar todas as contas da empresa e ter a minha necessidade atendida. Feita estas provocações, a gente abre agora as perguntas. Tem algumas perguntas aqui no chat. Eu não sei se alguém quer abrir o microfone para fazer pergunta, mas tem algumas já escritas aqui no chat. Culinarista Sérgio Lira perguntou assim: o que fazer quando o cliente diz que o produto está caro? Como reagir quando um concorrente vende um produto mais barato? Na argumentação, né, essa conversa com o cliente, né, é muito importante perguntar o que é que você realmente está querendo. Você está querendo um produto barato ou um produto que atenda a sua necessidade? Né? Esse é o primeiro questionamento. Porque, ó,
É fato que nós, consumidores, de uma forma geral, nós adoramos um precinho baixo. Quem não gosta do preço baixo? Todos nós gostamos. E buscamos sempre esse preço baixo. Agora, nós não jogamos dinheiro fora. O nosso padrão de consumo é qualidade e preço. Não é preço primeiro, não. Tem alguns empreendedores que têm essa visão errada, né? Que o consumidor ele é talhado pelo preço. Não é. Né? É tão sério isso, né? Que se você chega no supermercado e encontra lá um produto novo, mais baratinho, você leva 10 para casa? Não. Você leva um para experimentar e, se este produto novo, mais barato, atender a questão da qualidade, você volta e continua comprando ele. Agora, se ele não atender, você volta e continua comprando mais caro. Porque é nosso padrão de consumo. Então, nessa conversa, Sérgio, você deve começar com isso. O que é que você está querendo? Né? Porque a gente faz produtos diversos. Né? Eu estou lhe oferecendo um produto que me parece o mais adequado para atender a sua necessidade. Agora, não sei o que é que você quer. Você quer que as pessoas, no final da festa, você encontre as mesas todas cheias de pratos de bolo? É isso? Né? Então, a minha proposta é que as pessoas não só consumam o produto, né, mas se encantem com sua festa. Né? A apresentação ela é diferenciada, quer dizer, eu vou usar os argumentos naturais, né, da venda. E, infelizmente, né, se o concorrente está cobrando mais barato, né, deixa ele escolher. Né? Porque um fato é que, muitas vezes, você vai encontrar empreendedores que iniciam no mercado, às vezes até com produto de qualidade, e praticando um preço que depois não mantém ele no mercado, ele quebra. Né? A gente classifica, inclusive, como empresário homem-bomba, né? Aquele que pratica o preço maravilhoso e depois sai do mercado. E aí a preocupação de vocês qual é? É não se abraçar com homem-bomba. Porque quem fizer isso vai explodir junto com ele. E aí conhecer o seu preço, né, é importantíssimo para dizer, ó, o máximo que eu posso fazer é tirar algumas coisas e ter esse custo e te cobrar X. Mas não dá para querer igualar preço por preço, porque isso pode fazer com que você esteja se abraçando com o empresário homem-bomba. Tá certo, Sérgio? Ok. Jane dos Santos também está fazendo. Entrei no mercado há alguns dias. Estou fazendo ficha técnica boa, Jane, que aí é aquele memória de cálculo que faz parte da ficha técnica, né? Para fazer minha precificação, anotando tudo em caderno. Dá muito trabalho, porque estou fazendo tudo manualmente. Estou gostando muito das informações. Acredito que estou indo no caminho certo, mas tenho muito que aprender. Jane, é aquilo que eu falei, né? É difícil calcular o resultado, apurar o resultado no final do mês. É difícil, será difícil até você começar a fazer. Esse momento que você está vivendo agora, né, de construção das fichas técnicas de seus produtos, né, ele é fundamental, requer esse investimento, mas depois dele pronto, é só você ir atualizando. E essa informação lhe dá um diferencial de mercado de não se abraçar com o empresário homem-bomba. De dizer para seu cliente, ó, infelizmente, né, esse preço que ele está praticando, né, se for o produto com a qualidade do meu, ele daqui a pouco não é mais meu concorrente. Pode dizer assim, sem medo de errar, porque é o que acontece de fato. Né? Mas não vá igualar preço pelo preço, porque você pode estar se abraçando com esse empresário homem-bomba. Muito bem, Jane. Né? Invista esse tempo agora, porque você vai ter maior segurança no negócio. Né? Isabel também fez aqui um comentário, é buscar sempre um diferencial para aquele cliente, é um caminho para justificar o seu preço.
Isabel, né? Eu acho que inovar é uma palavra de ordem que já está antiga, né? A gente já trocou ela por algo mais do dia a dia. Então, a busca constante de oportunidade de melhoria vai lhe dar duas coisas. Primeiro, não vai ter medo do erro, né? O erro deixa de existir. Se eu estou buscando uma oportunidade de melhoria e aconteceu algo que não foi legal, eu vou buscar o aprendizado para melhorar para frente, né? Então, essa busca constante, né, de oportunidade de melhoria faz com que cada vez mais eu consiga levar diferenciais, né? Depois dessa crise que nós estamos passando, o mundo, né, está passando, nós teremos algumas palavras de ordem que já eram palavras de ordem na decisão de compra e agora, mais do que nunca, vai ser. Uma delas é comodidade. Ou seja, comodidade sempre foi um aspecto relevante na decisão de compra. Depois dessa pandemia, esse aspecto vai ficar mais relevante ainda. Porque as pessoas estão vivendo um momento de reclusão e estão tendo as suas necessidades atendidas via internet, de forma bem mais tranquila, sem correr risco, sem enfrentar trânsito, sem estar no sol. Tudo isso é comodidade. Depois que essa crise passar, as pessoas vão continuar buscando esta comodidade. Ou, se encontrarem algo diferente, vão estranhar muito e aí fica complicado depois convencer um cliente que está achando que está sendo muito exigido dele, né? Então, pense nisso, né? O que é que eu posso oferecer ao meu cliente que gere a ele comodidade? Essa vai ser uma palavra de muito peso de agora em diante. De muito mais peso, né? Já era, vai ser muito mais pesado, né? Ainda, Isabel, né? O seu concorrente tem noção do trabalho dele? Ou deveria ser assim, mas você tem real conhecimento do seu valor? Então, deixa ele escolher. Não, é fato que, na hora que eu sou convidado, e aí eu devo levar atrativos para o cliente, para ele ver e me consultar, na hora que eu estou consultando, se você sabe, né? Tem algumas atividades que elas não dão preço. Antes de dar preço, eu vou levar, quais são os benefícios que o cliente terá na hora que ele contrata o meu bolo, na hora que ele contrata o meu serviço, né? Essa forma faz com que eu encante o cliente para depois apresentar o preço. Fica mais fácil dele aceitar? Fica, né? Então, eu sempre, né? Agora, se tem um concorrente com preço daquele maravilhoso e você sabe que não pode fazer e faz, é querer tomar prejuízo. Não se negocia prejuízo. Lembram lá? Estratégia de preço de venda mínimo igual a custo mais despesas, que não pode ser eterno. Eu preciso ter resultado positivo para poder o negócio expandir, crescer, se renovar, ter a recuperação do capital que eu estou investindo, né? Não dá para simplesmente empatar. Aí, Isabel, né? O tal do cálculo é puxado, mas a prática do dia a dia te dá segurança para a continuidade. É fato. Gente, se eu quero gerenciar alguma coisa, eu preciso de informação. E sem controle, eu não tenho informação, né? Então, eu preciso implantar controles, e aí, na hora que eu implanto, eu tenho toda a dificuldade de fazer as fichas técnicas, de fazer o controle de estoque, de fazer uma série de coisas para implantar. E eu começo fazendo isso, daqui a pouco, primeiro,
como eu já estou acostumado a fazer, nem vou perceber o tempo que eu invisto fazendo isso, né? E as dúvidas que forem surgindo, vocês têm o Sebrae à disposição de vocês, a instituição que nasceu para ajudar o empresário de pequeno negócio a ele conduzir bem o empreendimento dele. Então, a qualquer momento que vocês precisem, você pode ligar e agendar um horário. Eu quero falar sobre preço de venda, sobre custo, sobre marketing, sobre apuração de resultado, e vocês vão conversar, talvez comigo, eu sou uma das pessoas que fazem a consultoria da área de finanças e planejamento de negócio, né? Ou com outro colega que tem lá um quadro de consultores que está à disposição de vocês para isso, para esclarecer essas dúvidas. Agora, achar importante fazer não resolve. Não vai mudar nada. O que é importante é efetivamente começar a fazer. Aí sim, essa prática, além de consolidar as informações dentro do negócio, ela vai fazer suscitar dúvidas, que aí você tem as dúvidas esclarecidas com maior tranquilidade. Até no chat. Hoje todo o atendimento do Sebrae, ele está via chat. Você pode entrar lá no portal do Sebrae, tem chat. Você pode ligar para o 0800, vai agendar uma consulta por Zap e ter sua dúvida esclarecida sem sair de casa também, né? Então, usem isso, né? Pratiquem para que vocês possam levantar as dúvidas e ter essas dúvidas esclarecidas, né? Mais uma vez, Sérgio, aqui, vimos muita gente falar que para achar o preço de venda é só multiplicar o custo por 3. O senhor acha isso correto? Em muitos cursos de confeitaria ouço isso, mas a partir dessa aula estou vendo um outro conceito. Pois é, Sérgio, eu, inclusive, como especialista da área, né, eu estou dando umas pesquisadas nessas formas empíricas de formar preço, né? E tem uma justificativa, não é 3%, 5%, não. Você multiplica por 3 porque um é o custo de produção, outra é o material que você não consegue agregar diretamente, e a outra é a sua mão de obra. É assim, né? O 3 significa isso. Só que, sem saber na ponta do lápis se isso realmente atende à necessidade do negócio, eu posso estar praticando o preço desse jeito inadequado. E aí, está vendendo com prejuízo. Na hora que eu tenho a base real do que realmente eu estou produzindo, do que eu realmente estou investindo para produzir, eu terei a tranquilidade de dizer, meu preço é esse, porque eu tenho, praticando ele, todas as necessidades do negócio atendidas e a minha expectativa também, né? Então, só multiplicar por 3, né, é uma forma empírica, né? E como eu falei para vocês, eu estou pesquisando. É isso e os serviços contábeis, né? É um salário mínimo. Onde é que surgiu esse salário mínimo? Se a gente olhar, né, há alguns anos atrás, o poder aquisitivo do salário mínimo não era o de hoje. E como é que fica o salário mínimo? Se você comparar isso com a tabela do próprio Sindicato de Serviços Contábeis, não bate. Então, eu estou tentando entender de onde surgiu esse um salário mínimo, né? É uma pesquisa que eu estou fazendo, né? Mas essa forma de calcular é muito utilizada na área de alimentos, né? Só que ela não quer dizer que esteja certo. De repente, pode até ficar com preço até acima da necessidade do negócio, né? Mas você não terá certeza. É uma forma empírica, é um chute, né? E pode ser um chute que traga mais resultado, mas não quer dizer que ele esteja certo. Não tem certeza. Bom, aqui acabou. Vamos lá. Quem mais teria perguntas aí? Agora vamos por áudio, né? É isso, Amanda? É isso. Alguém quer perguntar, além do que foi exposto no chat? Caso alguém tenha alguma dúvida, a gente tem só mais uns minutinhos, acredito que uns 5, 10 minutos. E aí, se alguém quiser tirar alguma dúvida, é só desativar, né? Ativar o microfone e perguntar.
Ele tá todo mundo ok? Uhul, que coisa boa, né? Espero que vocês estejam incomodadas, né? A Isabel está dizendo aqui que agradece todo o aprendizado. A gente também super agradece a Lula, que explicou super bem e mostrou para a gente os detalhes da formação, né, do preço. Uhum. A gente agradece também a todo mundo todas vocês que se dispuseram a passar esse tempo aqui com a gente aprendendo. E, como o Rosário falou logo no início, a gente vai pedir o endereço de vocês para enviar alguns kits para o e aí eu falo com vocês melhor através do grupo do WhatsApp, tá certo? Ok, nós também queremos agradecer também a vocês pela oportunidade, né, por essa atenção, porque a gente fica realmente assim, né, diante de tantas novidades e diante de uma mudança que nós estamos convivendo, essa mudança de vida, né, dessa pandemia, a gente se perde às vezes, né, a gente fica querendo buscar um caminho assim que nos conduza ao sucesso, né, e eu, graças a Deus, que eu encontrei isso em vocês, sabe? Então, isso, para mim, assim, abriu abriu um novo horizonte, né? E com essa explicação de hoje, foi, assim, maravilhosa. Embora que eu esperava que ele dissesse outra coisa mais, assim, algo mais diferente, porque, olhe, é a minha dor de cabeça no meus negócios, exatamente essa questão desses cálculos, tu tá entendendo? Porque fazer bolo é comigo mesmo, eu amo fazer, entendeu? Ser confeiteira, mas quando chega nos cálculos, ai, meu Deus do céu, é um nó cego. Mas tem que ser, né? Mas é isso, né? É só começar a praticar, que daqui a pouco acabou o nó cego. Bom, eu gostaria também de agradecer a participação de vocês todos, né? Eu vi que o Sérgio aqui está pedindo, né, para disponibilizar os slides. Eu já ia falar isso, que eu vou passar para a Amanda, para ela botar lá no grupo de vocês os slides na íntegra, com toda a apresentação. É bem legal, porque vocês podem dar uma repassada nela lá, para poder ver as outras coisas que a gente não teve como conversar aqui por causa do tempo que a gente tinha para liberar vocês aí para a live, tá? Valeu, Amanda, mais uma vez. Muito grato. Qualquer coisa, manda as ordens. Vocês, sucesso, muita paz.